a Jéssica, sou fonoaudióloga da Marati. Bom dia, meu nome é Célia, sou fonoaudióloga e o setor de fonoaudiologia da Marati elaborou esse trabalho para falar um pouquinho sobre a questão da linguagem. Então, o que é linguagem, como que se desenvolve a linguagem e o que é o processo de comunicação. Então, o que é a comunicação? Comunicação é um processo de troca de informação entre duas pessoas. Então, o que é preciso para a gente entender essa comunicação? Um emissor, que é quem vai passar a mensagem, né? Por meio de um canal, de um código, de uma mensagem ou de algum outro meio que faça o receptor entender o que aquele emissor quis dizer. Então, já que a gente já falou o que é comunicação, como a comunicação acontece, agora a gente vai falar o que é linguagem. Linguagem é o sistema através do qual a gente usa para expressar nossos sentimentos, as nossas ideias, sem importar o tipo de signo. Então, sem importar o tipo de meio que isso vai ser. Pode ser, por exemplo, por um desenho, por linguagem falada, por linguagem escrita, entre outros. Então, já que a gente já viu o que é comunicação e o que é linguagem, a gente agora vai ver a diferença entre linguagem e fala. Como foi dito, a linguagem é a nossa compreensão, a emissão do que a gente está sentindo, do que a gente quer expressar. A fala, ela é referente ao nosso ato motor. Então, quer dizer, nossos órgãos fonoarticulatórios que se organizam para fazer com que a gente fale, ou seja, que o som da palavra, o som do fonema aconteça. Então, já que a gente já falou o que é linguagem, o que é comunicação, qual a diferença de linguagem, fala, agora a gente vai falar como a gente se comunica. Então, a gente já conversou que precisa de um emissor, um canal, código de mensagem e um receptor. Mas quais são os tipos de comunicação que a gente pode ter? A linguagem falada, o jeito que a gente fala mesmo, né, emissão de sons. A linguagem escrita, por meio de gestos, de sinais, como no trânsito, por exemplo, a gente usa o sinal de pare, todo mundo reconhece, isso é um tipo de comunicação. De desenhos, de sons, de cores, tudo isso representa meio de comunicação que a gente utiliza no dia a dia e a gente também nem percebe. E por que muitas vezes a gente se pergunta, por que meu filho não fala, né? Provavelmente pode ter ocorrido alguma alteração no sistema nervoso central ou estrutura neurológica que não está preservada, lesão na área motora, lesão na área de compreensão, lesão na área de integração interhemisférica, né? Falta de estímulo em casa, como ficar muito no celular, muito no tablet, muito na TV, vendo desenho, ambiente que não é propício para esse tipo de estimulação, ou até o bloqueio emocional. Tudo isso pode justificar por que uma criança tem atraso da linguagem ou porque ela não fala. Então, vamos lá. Agora que a gente já falou um pouquinho sobre a comunicação, vamos entender o que é a comunicação alternativa. Comunicação alternativa é um suporte que a gente vai dar para o paciente para que ele possa se expressar. Vamos lembrar que comunicação não é só a fala. Comunicação é o olhar, é o apontar, são gestos codificados. Então, a comunicação ela é muito abrangente. E aí, pensando nisso tudo, é que foram criados os métodos de comunicação alternativa. E quais são esses métodos? Na comunicação alternativa, nós escutamos vários nomes, né? Então, comunicação aumentativa, comunicação suplementar. E o que seria isso? O objetivo da comunicação aumentativa é ela aumentar a comunicação que o paciente já tem. Então, ela vai vir como suporte para aquilo que o paciente tem. Então, se o paciente consegue apontar, se o paciente consegue direcionar o olhar para aquilo que ele quer, então, isso não vai ser perdido.
E a comunicação aumentativa, ela vem justamente para dar mais suporte para aquilo que o paciente quer comunicar. Quando o paciente não tem condição alguma de realizar a comunicação, então ela vem como uma comunicação alternativa. Ou seja, ele não tem uma maneira de se expressar. Ele tem o desejo de se expressar, mas ele não consegue, porque por questões motoras, ele não consegue fazer isso. Então, o que a gente faz? A gente entra com essa comunicação alternativa. E ela pode ser utilizada de várias maneiras. Então, ela pode ser de maneira direta ou indireta, ou seja, com ajuda e sem ajuda. Para vocês entenderem, eu trouxe aqui, por exemplo, isso aqui é uma pastinha de comunicação alternativa, tá? Então, quando eu fiz essa pastinha, onde tem várias figuras, né? Esse paciente, ele não consegue apontar o desenho daquilo que ele deseja. Então, o que eu faço? Eu dou ajuda. A gente faz o apontamento indireto, ou seja, sou eu que aponto, então eu entro com a parte motora, e esse paciente sinaliza sim ou não, tá? Existem pacientes que têm condição motora e aí automaticamente eles apontam a figura que eles desejam, tá? Então, cada caso é analisado para a gente saber que tipo de comunicação ele vai usar e que suporte ele vai precisar. Vamos pensar no seguinte, quando a gente fala em comunicação, a gente tem duas coisas. Então, a gente tem a saída, né? Então, que é a fala, é a escrita, é o gesto, o apontamento. E a gente tem também a recepção, que é a entrada, ou seja, a compreensão daquilo, né, que está acontecendo, daquilo que a outra pessoa está falando, né? Então, quando a gente vai avaliar um paciente para saber se ele tem condições de fazer uso de uma comunicação alternativa, a gente tem que saber como que está essa via de entrada. Então, como que o paciente está tendo essa compreensão, né? A gente precisa entender qual vai ser o melhor recurso, qual a melhor técnica que eu posso usar com aquele paciente. É aquilo que eu falei. Então, assim, existem pastas padronizadas para vender no mercado. Porém, muitas das pastas que nós fazemos aqui, por exemplo, na inscrição, são totalmente adaptadas para a necessidade daquele paciente. E quando a gente fala em necessidade, a gente pensa na questão motora, na questão cognitiva, na questão financeira. Muitas vezes é uma família que não tem condições de custear uma pasta, né? Então, eu é que monto essa pasta, né? Para mim saber como é que funciona, para que eu possa entender como é que funciona toda essa questão motora do paciente, né? Eu tenho uma ajuda de uma equipe, né, de terapeuta ocupacional, que vai me ajudar se precisa de alguma adaptação para ele apontar, se precisa, enfim. Então, eu preciso saber quais são as condições desse paciente, né, como que ele vai conseguir usar essa pasta para que seja algo efetivo. O meu maior objetivo, quando eu penso em comunicação alternativa, é que esse paciente ele possa expressar aquilo que ele deseja. Então, vamos lá. Afinal de contas, quais são os tipos de comunicação alternativa? Só abrindo parênteses para a gente lembrar o seguinte. O que eu estou falando aqui é de baixa tecnologia. Então, seja, são pranchas que são confeccionadas, né, no papel. Existe a comunicação alternativa de alta tecnologia. Então, são aquelas pranchas de comunicação que a gente pode estar baixando no tablet, tá? Então, o que eu estou mostrando para vocês aqui é um pouquinho do nosso dia a dia, tá? O que a gente consegue fazer com os nossos pacientes. Então, o PCS. O PCS foi um dos primeiros métodos de comunicação a estar surgindo, tá? Então, eu vou mostrar para vocês que é aquilo que eu falei. Eu tenho aqui vários tipos de prancha. Cada prancha é confeccionada, ela é pensada para aquele paciente,
tá? Então, por exemplo, aqui eu tenho uma pasta de PCS. Então, se a gente for ver, essa pasta, ela vem em cores. Então, eu tenho o amarelo, eu tenho o verde, eu tenho o laranja, eu tenho o azul. É uma pasta que ela fica aberta na frente do paciente, tá? Então, o que eu tenho? Por que ela é dividida em cores? Cada cor, ela vai significar uma determinada. Então, por exemplo, o verde é o verbo, o laranja é substantivo, o azul são sentimentos, coisas mais abstratas. Então, o PCS, ele tem essa formulação. Então, cada significado gramatical da palavra, ela é dividida dentro de uma cor, tá? Então, esse é o PCS. Essa prancha que vocês estão vendo, é uma prancha que ela foi pensada nesse paciente. Então, é um paciente que não consegue virar as folhas, não tem condição motora de manusear essa pasta. Então, é uma pasta que ela fica aberta na mesa em frente ao paciente, para que ele possa estar apontando aquilo que ele deseja. E o PCS, ele permite, é mais trabalhoso, mas ele permite o quê? Que seja mostrado a figura em isolado, e se o paciente tiver condições, ele pode conseguir formar frases, fazendo a sequencialização das figuras, tá? Então, o PCS lhe permite isso. Essa pastinha, o paciente ele consegue apontar. Nessa outra aqui, que eu já mostrei para vocês, também é um PCS, tá? Então, o que acontece aqui? Esse paciente ainda não tem a condição de mostrar, de apontar. Então, sou eu que aponto com o meu dedo, eu dou todo o apoio indireto, dou ajuda indireta. E aí ele vai sinalizando para mim se é aquilo que ele quer, se é aquilo que ele não quer. Uma coisa que a gente tem que pensar bem, que a gente vai ver isso mais para frente quando eu for falar no PECS, todas as pastas, elas são treinadas, elas começam a ser treinadas para coisas que o paciente gosta. Então, no caso desse paciente meu aqui, o que ele gostava muito? De desenhos, né? Então, tem que ser algo prazeroso, que ele queira mostrar aquilo, que ele tenha desejo daquilo. Então, como ele gostava muito de desenhos, ele conhece vários desenhos, o que eu coloquei? Os desenhos que ele pode escolher, tá? E ele escolhia. Esse aqui é um pod. Então, o pod, ele vem como se fosse um caderno, né? Então, são várias figuras, né? Separadas por categorias. Aonde a gente tem aqui do lado algumas orelhinhas, né? Que o paciente pode estar virando. Para o paciente fazer uso do pod, ele tem que ter um motor um pouco melhor, para que ele tenha condições de virar essas páginas, procurar as figuras. Então, ele tem que ter um cognitivo bom e tem que ter um motor bom, né? Porque ele tem que ter a condição de virar as figuras. Mas vocês podem estar pensando assim, mas alguém não pode virar a figura para ele, virar a folha para ele? Pode, isso é possível, né? Só que quanto mais eu puder treinar a independência do meu paciente, vai ser melhor, né? Então, se o meu paciente não tem condições de fazer uma prancha desse tipo, onde ele consiga virar as folhas, eu posso eleger ele para uma prancha que fique aberta, que fique o tempo todo à disposição dele, né? E que ele possa ser independente nas suas escolhas, tá? O PECS. O PECS, particularmente de todas as comunicações, é a que eu gosto mais, né? Eu acho que tem um resultado muito legal. O PECS é um método de comunicação alternativa baseada em troca de figuras. Então, o que vocês veem aí na foto do slide é uma pasta de PECS convencional, tá? Então, é uma pasta que ela é vendida pronta, né? Pronta assim, sem as figuras.
E aí o paciente vai lá, compra e começa a utilizar essa pasta. Porém, como eu falei já, quando a gente pensa em comunicação alternativa, a gente não vai pensar só naquilo que é condição cognitiva e motora, mas também a gente pode pensar na questão financeira dessa família, né? Então, se o paciente ele não tem condição financeira de adquirir uma pasta dessa, eu não vou deixar ele sem o método, né? Então, aí é que vem a criatividade. Então, por exemplo, essa aqui é uma pastinha de PECS adaptada, ou seja, eu fiz essa pastinha para o paciente. E como é que funciona o PECS? Ele funciona da mesma forma que a pasta convencional. Então, aqui embaixo, se vocês forem ver, eu tenho uma tira, que é a tira de sentença, que começa com eu quero. O treinamento começa com eu quero. Vamos supor que o paciente quer bolacha. Então, ele vai formar a sentença, eu quero bolacha, e ele vai entregar essa sentença para a pessoa, para ele conseguir aquilo que ele quer. Por que eu gosto tanto do PECS? Primeiro, o PECS ele é baseado numa teoria comportamental, então baseado nos reforçadores. Então, em cima de todo esse estudo, é justamente por isso que ele começa com o pedido, o mando, e aí a criança de imediato ela consegue aquilo que ela deseja. Então, o PECS ele é um método totalmente apostilado. Então, ele te ensina, diante do comportamento da criança naquela atividade, o que você vai fazer. Se a criança erra, como que você corrige, né? Para que o treinamento seja efetivo. O PECS também, ele pode ser colocado, ele pode ser usado, né, iniciado com qualquer idade, né? Outra coisa, o PECS, ele não depende de nível cognitivo para começar a ser treinado. A questão cognitiva, ela vai limitar até que fase do PECS a criança vai evoluir. Pensando que o PECS tem 6 fases. A fase do pedido, do mando, é a primeira fase. Depois a gente vai ter a fase de comentários. Outra coisa que eu gosto do PECS, ele tem toda essa questão visual, concreta, de estruturação de frases. Então, ele auxilia muito, né, na aquisição e desenvolvimento da linguagem. Toda essa questão estrutural da linguagem, tá? E aí vem a questão, né? Mas, puxa vida, será que os nossos pacientes com deficiência motora eles vão ter condição de ir lá, tirar a figurinha, montar a sentença? É aí que a gente abre mão do PECS adaptado. Então, assim, atualmente, né, nós temos pacientes aqui na instituição que fazem uso do PECS adaptado. E aí é que tem um trabalho de equipe por trás disso tudo. Então, em cima dessa condição motora do paciente, o setor de habilidades motoras, eles vão me ajudar, passando para mim tudo o que é necessário para que aquele paciente possa fazer esse processo. Então, muitas vezes, a gente tem que mudar o tamanho da figura, muitas vezes você tem que mudar o tamanho da pasta, muitas vezes você tem que colocar a tira de sentença, em vez de ser embaixo, ser mais para cima, enfim. É aquilo que novamente eu volto a dizer, né? Comunicação alternativa é algo que é pensado para cada paciente. Então, por mais que, por exemplo, o PECS ele seja algo estruturado no seu treinamento e é preciso seguir essa estrutura para que ele funcione, eu posso adaptar ele mediante a condição do meu paciente. Né? Então, eu tenho que levar em consideração todas essas questões, cognitiva, motora, financeira, tá? E é claro que, dentro desse processo todo, o que eu acho que é muito legal, e a gente não pode esquecer, é que a família é participativa nisso. Né? Então, quando eu começo o treinamento com a comunicação alternativa, a família está dentro da sala, é ela que vai fazer essa troca de comunicação com o paciente. Né? Até porque a família tem que entender também as condições que aquele paciente tem.
Então, muitas vezes as mães se surpreendem em ver que os pacientes, que as crianças, elas conseguem, através da comunicação não ativa, pedir, expressar aquilo que elas querem, né? Então, é um processo que é feito junto com a família. Então, já que a gente já falou de linguagem, de comunicação, de fala, de comunicação alternativa, agora a gente vai falar como a gente pode estimular a criança em casa, de forma simples, né? Então, participar do jogo vocálico do babucio da criança, mesmo não tendo sentido, a gente pode participar. Na hora que a criança faz o som, começa a conversar com ela, né? Fazer atividade dialógica com a criança. Então, entra dentro desse participar do jogo vocálico, sempre conversar, mesmo você não entendendo, isso é muito importante. Demonstrar interesse pelo que a criança está brincando, pelo o que a criança está fazendo, ou falando, demonstrando. Usar objetos reais, então, por exemplo, a criança quer brincar de bola, você vai pegar a bola, você vai perguntar para ela, você quer brincar com a bola? E vai mostrar o objeto real. Essa associação é muito importante para a criança. Sempre ofertar escolhas para ela, então, por exemplo, vai pegar água e um suco. Você quer água ou você quer suco? E deixar que a criança demonstre o que ela quer, né? E sempre observar qual é a forma de resposta, porque não necessariamente a linguagem da criança é só a linguagem falada. Ela pode ser por meio do gestual, por meio do olhar, né? E isso também é linguagem. É importante a gente enfatizar isso, que não só a fala, né? A fala oral é linguagem. Existem outros meios de comunicação que são tão importantes quanto. Então, nós, setor de fonoaudiologia, queremos agradecer pela atenção de vocês. Isso daqui é só uma pequena amostra do trabalho que é feito aqui no setor, né? E qualquer coisa vocês podem entrar em contato com a gente, com a Marati, que a gente está à disposição para tirar qualquer dúvida. Tudo bem? Obrigada!